A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Bem-vindos a mais um Deixa Eu Pensar, eu sou o Vinícius Canhoto e nesse vídeo eu quero falar de uma figura da mitologia grega que é muito pouco celebrada e que ganhou uma conotação bem negativa hoje em dia. A Nêmesis, a deusa da vingança. Vale aqui sempre dizer que mitologias nasceram para explicar o mundo a partir da observação dos fenômenos da natureza e dos valores culturais dos povos antigos. E que, nesse sentido, se aproxima bastante do meio em que nasceu também a filosofia, da observação. A diferença principal é que a filosofia passou a procurar uma razão mais verdadeira, um empirismo nas coisas, uma ciência por trás dos fenômenos, ao invés de apenas aceitar os conjuntos de mitos que se baseavam em simbolismos e crenças. E, através dessa razão, a mitologia foi perdendo o seu espaço. Mas, mesmo assim, ela é uma excelente fonte de uma sabedoria que faz analogias com os comportamentos sociais do ser humano. Então, para entender mitologia, é preciso entender o que ela está tentando explicar. Nêmesis, apesar da sua função, a da vingança, e essa palavra por si só já traz um sentimento negativo, ela não executa esse trabalho do jeito que pensaríamos hoje em dia. Nêmesis é a deusa da vingança e da justiça retributiva. Ela age principalmente para restaurar equilíbrio. E aqui a gente não está falando de olho por olho, dente por dente, e sim das relações humanas mais comuns no dia a dia, como o excesso ou a arrogância. Eu vou devagar aqui um pouquinho só para explicar da onde veio essa ideia de tema, que foi de um livro que eu terminei de ler recentemente, que se chama Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, de Plutarco, um filósofo e historiador grego que seguia o platonismo. Parece nome de livro que fica exposto na entrada de livraria que paga aluguel vendendo livro de coach, mas na realidade ele trata de como os inimigos nos observam e nos revelam verdades sobre nós que nem nossos amigos têm coragem de apontar. E toda a tese dele é sobre como esses comportamentos, como esses apontamentos de comportamentos deveriam ser refletidos e restaurados a algum tipo de equilíbrio. É bem estoico, não me apetece tanto essa linha, mas não deixa de ser interessante pela questão da desmedida. A ideia central da ética grega diz que a virtude é o meio termo entre dois vícios. Lembra disso? Quer dizer que o problema de comportamento, seja ele qual for, não está apenas na ausência de algo bom, mas no excesso também. Meio termo, o equilíbrio. A falta de coragem é a covardia, mas o excesso é a imprudência. Uma ousadia mais cega. A falta de empatia é a indiferença, e o excesso pode ser a fusão, o apagamento do limite entre o eu e o outro. A falta de sinceridade é a falsidade, mas o excesso pode se tornar brutalidade, uma agressividade disfarçada de franqueza. O nome disso é desmedida, e é exatamente nesse campo onde nossa entidade, a Nêmesis, vai agir. Coragem, em essência, é a disposição de enfrentar aquilo que nos ameaça. É não paralisar diante do medo, mas em excesso pode te colocar em riscos desnecessários. Quantas vezes, em nome da coragem, você já atropelou o bom senso? Quantas vezes não era apenas uma necessidade de se provar? Nêmesis é um paradoxo, porque ela não quer te destruir. Mas ela não tem freio, então ela vai te colocar no eixo, você querendo ou não. No primeiro momento que uma situação adversa surgir onde o excesso de coragem cause um desfecho negativo, tenha certeza, foi Nêmesis puxando a corda que está mais solta de um lado. A mesma lógica vale para empatia. O texto da semana passada era uma demonstração geométrica sobre empatia que vale a pena ler e que eu vou deixar o link aqui na descrição. E a gente fala tanto de empatia como algo positivo que é até difícil colocar como algo
que pode ser desmedida para o excesso, mas é mais comum do que parece a empatia extrema deixar de ser uma conexão com o outro ou uma compreensão do outro e começar a ser uma dissolução de si. A pessoa começa a viver a dor do outro como se fosse sua, como ela começa a se responsabilizar por aquilo que não está mais ao seu alcance de resolver. Carrega o mundo dos outros nas costas. E esse caminho leva à exaustão emocional, dependência afetiva, culpa crônica, cansaço, esgotamento, nêmesis. Agora, vamos falar um pouquinho de sinceridade. Quantas pessoas você conhece que usam frases como "sou sincero, falo tudo na cara", para justificar ofensas gratuitas ou grosserias desnecessárias? Essa sinceridade mais explosiva que existe hoje em dia, existe aos montes nas redes sociais. Virou um fetiche. Existe um orgulho de ser verdadeiro. Como se tudo que a pessoa pensa precise ser dito. Mesmo que seja extremamente negativo e que possa causar algum desconforto em outra pessoa. E aqui eu vou bem contraditório a Plutarco, já que ele dizia que essa sinceridade extrema dos inimigos é o que possibilitaria algum crescimento pessoal. Mas no final, talvez apenas seja uma vaidade travestida de honestidade. Porque até a verdade sem empatia pode ser uma violência verbal. Nêmesis aqui também não vai perdoar. A consequência pode vir em forma de isolamento, de rejeição, de rupturas. Um questionamento sobre estar sempre em conflito com outras pessoas sem perceber que confundiu autenticidade com brutalidade. A verdade, ela precisa de um contexto, ela precisa de escuta, ela precisa de pausa. Tudo que é verdade precisa ser dito? Tudo que você quer dizer, o outro precisa ouvir? Quem sabe, né? Nêmesis sabe. Para finalizar, eu queria trazer uma desmedida bem contemporânea, a da produtividade, que é hoje uma das virtudes mais premiadas. Ser produtivo é ser admirado, valorizado, ser desejado. Mas o que acontece quando essa produtividade escapa da medida? Já pensou que talvez a vida comece a andar num modo automático, análogo a uma máquina? Não descansa, não respira, não para, trabalha no almoço, na insônia, no domingo, acha bonito estar sempre ocupado e ainda chama isso de propósito. Mas propósito não tem muito a ver com essa exaustão autoimplicada. E quando a produtividade vira compulsão, deixa de ser virtude e acaba sendo mais uma prisão. Não tem como não sugerir aqui a leitura da obra Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, que vai falar bastante dessa desmedida da produtividade nos dias de hoje. E Nêmesis vai chegar aqui também com o pé na porta. Burnout, ansiedade, vazio. O que eu conheço de casos de pessoas que até alcançam o que queriam e no final acabam não sentindo nada. Existe uma perda de sentido. Estamos produzindo apenas pelo medo de ficar parado? Nêmesis não dá avisos. Ela só chega e entrega, seja lá o que for que ela queira te entregar. Ela é a resposta do mundo à arrogância da virtude em excesso. Se passar muito do ponto, pode doer um pouco. Mas, de novo, Nêmesis não quer punir apenas pela punição em si. Ela é pedagoga. Ela quer te ensinar a achar o meio, a medida um pouquinho mais equilibrada. Os gregos entendiam que viver bem não é viver o máximo, é viver no ponto certo. E claro que muita coisa mudou desde a Grécia Antiga. Mas esse ponto certo talvez ainda exista. E ele não é uma média, é um ajuste fino. Parece coisa grande, mas são pequenos ajustes de atitudes e comportamentos que vão deixar as dores da falta e do excesso bem longe. Então, se Nêmesis aparecer como inimiga, trazendo alguma dor, agora apoiando Plutarco, eu digo que talvez você precise entender essa dor como um sinal importante para algum tipo de ajuste em suas virtudes. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu gostei muito de gravá-lo porque
Ultimamente eu tenho tratado de temas relacionados com empatia, pausa, respeito. O link para o texto da semana eu vou deixar aqui na descrição. E se você gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha com alguém que você acredite que talvez precise ouvir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado e até o próximo. Deixa eu pensar.